Pessoal, ainda ocorre muita dúvida em relação aos principais medicamentos que podem gerar aumento de peso. É uma preocupação, de fato, muito grande das pessoas. Então, eu vou tentar listar 8 classes de medicamentos que podem gerar um aumento de peso. Cada uma pelo seu mecanismo, claramente, tá? Umas com retenção de água, outras porque você aumenta o apetite, outras porque pode causar ali uma síndrome metabólica e uma piora da utilização de substratos energéticos. Cada um vai ter o seu modo de causar o aumento de peso. Bom, então a primeira classe que eu queria falar para vocês são os antidepressivos tricíclicos. Exemplo deles, tanto a amitriptilina quanto a nortriptilina. Então você tem, em geral, um aumento do apetite que, por consequência, causa o aumento de peso, tá? E também, em relação aos antidepressivos, os próprios inibidores da recaptação da serotonina também acabam causando um aumento de peso. Então, por exemplo, a fluoxetina, tá? Então, assim, você tem que ter um entendimento que esses medicamentos, em algumas pessoas, por mudar a questão do apetite, pode levar um aumento de peso, tá? A paroxetina, muitas vezes, tem o efeito inverso. Pode levar a uma perda de peso por mecanismos também muitas vezes não conhecidos. Bom, uma outra classe que pode levar ao aumento de peso são os antihistamínicos, tá? Os antihistamínicos são aqueles componentes que estão nas medicações, em geral, antialérgicas. Lembrando que também alguns antidepressivos também têm um efeito antihistamínico e atuam podendo causar um aumento de peso também por esse mecanismo, né? Lembrando que os antidepressivos eles não têm uma via única de atuação, então só atua na serotonina. Não, atua na serotonina, na noradrenalina, na dopamina, nos receptores histamínicos, depende muito do antidepressivo, tá? Mas aqui, para ficar claro, os antihistamínicos também podem causar aumento de peso, né? Bom, outra classe que é muito comum e é relatado o aumento de peso de modo muito frequente, não só o aumento de peso, como síndrome metabólica, são as medicações antipsicóticas, principalmente da classe dos atípicos, tá? Quando você fala de olanzapina, por exemplo, que é utilizada tanto para transtorno bipolar quanto para esquizofrenia, e a risperidona também é um medicamento que muito comumente você ouve falar que causa aumento de peso, não só aumento de peso, como componentes da síndrome metabólica. Então, ali, resistência à insulina, aumento de glicemia, aumento de triglicerídeos, tá? Então, são drogas que devem ser manejadas e o médico deve estar atento a esse tipo de coisa, tá? Porque, de fato, pode levar tanto a um aumento muito grande de peso, quanto a uma questão de desenvolvimento de uma diabetes do tipo 2, tá? Então, outra classe de drogas que você tem. Bom, uma outra classe que deve ser destacada, e muitas vezes não são os antihipertensivos, os beta-bloqueadores, tá? Tanto atenolol quanto metoprolol. Você tem a utilização para uma ampla gama de situações, tá? Por que eles aumentam o peso? Porque geralmente, se mal indicado e para algumas pessoas, podem causar aumento ali da sensação de fadiga, que vai contribuir para uma inatividade física. Então, essa pessoa vai ficar propícia a ter um gasto energético menor. Então, esse é um dos motivos que esses beta-bloqueadores podem levar ao aumento de peso, tá? Bom, uma outra classe que vocês devem conhecer muito são os corticoides. O corticoide, basicamente, ele aumenta a questão da retenção hídrica, levando a um aumento de peso por um edema, né, por um inchaço, por um excesso de líquido, e também ele gera uma resistência à insulina, ou seja, a insulina tem dificuldade de colocar a glicose para dentro da célula, ou seja, você piora o seu metabolismo energético, né? Então aí você vai ter duas implicações. Uma, redução da taxa metabólica, ou seja, o quanto você gasta de caloria por dia, e também a questão do estímulo ao apetite. Então aumentou o apetite e reduziu a taxa metabólica, com consequência você estoca mais gordura, né? Basicamente é isso. Bom, e o edema também relacionado ao uso de corticoide. Bom, um outro medicamento que pode levar são os medicamentos para controle da diabetes, principalmente da classe das sulfonilureias, tá? Então ali a glibenclamida, todos aqueles fármacos utilizados na diabetes do tipo 2 que aumentam a insulina no sangue. Com isso, reduz a lipólise, a quebra de gordura e aumenta também o apetite, tá? Então é isso que é importante ser ressaltado
Outros medicamentos, claramente, que levam também uma retenção de água, principalmente utilizados para diabetes, então, mais da classe das glitazonas ali, a pioglitazona e outras glitazonas. Mas mais especificamente a sulfonilureia são as que mais causam aumento de peso porque aumentam a insulina e a insulina tem as suas implicações em relação a ganho de peso, tá? Bom, um outro medicamento utilizado na neurologia e na psiquiatria também são os estabilizadores de humor, tanto o ácido valproico, que tem uma ampla gama de utilizações, e o lítio. Em geral, eles aumentam o apetite e também vão causar um aumento de peso, tá? Bom, uma classe conhecida que, principalmente em altas dosagens, causam um aumento de peso são os anticoncepcionais. Então, os anticoncepcionais em dosagens altas vão causar não só um desbalanço hormonal, que vai levar, por consequência, a uma retenção, um ganho de gordura e uma retenção hídrica. Então, você tem por duas vias. Um desbalanço hormonal que leva a um aumento de peso por estoque de gordura e também um aumento de retenção hídrica. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro. Basicamente, essas são as classes mais comuns. É lógico que tem várias variantes nessa história, mas é só assim para vocês se situarem que tem alguns medicamentos, ou por aumento de apetite, ou por aumento da retenção hídrica, ou por modificação do metabolismo de hormônios e insulina, levam ao aumento de peso. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro. Não deixe de curtir o vídeo. É muito importante que você se inscreva no canal para o canal continuar crescendo. E me siga aqui embaixo no link no Instagram, Gabriel Pavani Med, onde eu coloco várias coisas em relação à suplementação, atividade física e estilo de vida, para você continuar recebendo esse tipo de informação. Obrigado e até a próxima.